Estamos ao vivo em mais um Café com a Carla. Faça um excelente dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse encontro ao vivo em que eu trago uma pílula de evolução para ativar o seu dia. Já tomou seu cafezinho hoje? Então vamos lá, o meu é sem açúcar. Você que é dentista, chama aí mais um colega e amigo que você também quer ver evoluir na profissão. Eu sou Carla Alvarenga, para quem não me conhece, tenho 28 anos de formada pela Unicamp, sou da 36ª turma de odontologia de Piracicaba e hoje tenho uma rede de clínicas, a Dental Kids, tá aqui a parte da nossa logomarca aqui, esse D com K, Dental Kids aqui no interior de São Paulo. E eu venho aqui no meu canal dividir com vocês o caminho para crescer na odontologia. Você que é recém-formado, você que trabalha em clínica, você que tem o seu consultório próprio, você que tem uma clínica, em que patamar, em que degrau você quer estar no final de 2024. Então, durante todo esse ano, eu vou estar aqui todo dia de manhã, ao vivo, trazendo uma pílula de evolução para você, ou seja, numa live curta, direto ao ponto, para que você entenda quais são as pílulas que você deve tomar diariamente, isso tem que acontecer todo dia, para você crescer, para você evoluir. Então, vamos lá, hoje eu vou falar sobre um assunto importantíssimo. Oi, doutora Mirella, tudo bem? Beijo para você, saudades. Um tema importantíssimo, que é a paciência. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de ter paciência para você crescer, para você evoluir, para você ir mais longe. Paciência, será que você tem paciência? Hoje em dia as pessoas estão querendo que tudo aconteça muito rápido. Estão muito imediatistas, a gente vê jovens que se formam e que já querem ter o resultado, já querem ganhar bem, já querem ter um salário alto ou um resultado que vai levar anos de experiência para acontecer. É claro que a gente consegue comprimir o tempo, a gente até consegue, quando coloca muita energia em busca de conhecimento e aquele conhecimento que vai trazer resultado. Mas mesmo assim, é preciso tempo, não tem jeito, é igual plantar uma árvore. Uma árvore precisa de tempo para produzir, mesmo que seja hoje em dia uma árvore enxertada, modificada geneticamente para comprimir o tempo, para acelerar o tempo, para produzir em 1/3 do tempo, por exemplo, mesmo assim, ela precisa de um tempo para produzir, 6 meses, 1 ano, 2, 3. Então a gente precisa entender que na vida, para a gente ter resultado, também é assim, é preciso tempo. E ter paciência é entender quanto tempo vai demorar para acontecer aquele resultado. E eu falo na parte profissional, mas você pode e deve levar isso para todas as áreas da sua vida. Para o seu casamento, para a educação e treinamento dos seus filhos, para a área espiritual. Então, ter paciência. Paciência, primeiro, para você entender que vai levar um tempo para você ter resultado, mas você precisa saber quanto tempo. Carla, eu quero em 1 ano estar com o faturamento 30% maior ou 50% maior. Então, em 1 ano é esse tempo. Ok, eu quero. Agora, eu preciso de paciência para fazer o que precisa ser feito todos os dias, entender diariamente quais são as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas microações para ter micro resultados diários, para eu alcançar lá isso em 1 ano. Não adianta querer, eu quero aumentar em 50%
o meu ganho, vamos supor que você tenha um faturamento bruto aí no seu consultório de 30 mil reais. Aí eu quero um aumento de 50%, pular de 30 para 45. Não adianta você achar que vai acontecer isso em 1 ou 2 meses. Então, é preciso entender quanto tempo isso vai demorar para acontecer, e isso está diretamente proporcional à quantidade de energia que você vai empenhar, tempo e investimento. Por que investimento? Porque provavelmente vai ser necessário investir em conhecimento novo para ter um resultado novo. Aumento de 50% no faturamento é um resultado novo. Se você está patinando, se você está estagnado, é porque você não está sabendo o que fazer para aumentar esse faturamento. Então precisa investir em conhecimento novo. Não tem outra saída. Não só conhecimento, como a aplicação, ou seja, a energia sua precisa estar ali. Energia e tempo. Claro que daí você que vai dedicar energia naquilo, vai dedicar um tempo naquilo. Então você quer um resultado, é preciso ter paciência para que ele aconteça. E a paciência está no processo. Um outro ponto importante que eu vejo muita falta de paciência, deixa eu tomar mais um pouquinho aqui para não esfriar, que eu vejo uma impaciência das pessoas, dos dentistas, é em relação à equipe, a treinamento de equipe. Não sei se você tem equipe no seu consultório, na sua clínica, se você tem uma funcionária, uma colaboradora, lá na Dental Kids a gente chama de colaboradora. Por quê? Porque nós treinamos a nossa equipe para colaborar entre si e para colaborar com os nossos clientes. Então, é uma dor muito grande do dentista essa questão do treinamento de equipe, do treinamento da funcionária, da recepcionista, da auxiliar, da secretária. Carla, mas eu treino, quando eu ensino tudo direitinho, aí ela sai. Ou, Carla, eu treino, eu falo, parece que não aprende. Não sei se essa é uma dor, se esse é um problema. Nós, na Dental Kids, temos mais de 30 colaboradoras. E em todas as clínicas, nós temos 5 clínicas próprias e 3 clínicas franqueadas, Dental Kids. E nas nossas próprias, nós temos uma coordenadora em cada clínica, como se fosse uma gerente da clínica. E o que nós temos que fazer, nós, eu, meu sócio, Fernando, o que nós fazemos sempre, diariamente, praticamente todos os dias? Nós treinamos essas pessoas. Por que o treinamento é tão importante? Primeiro, para a gente poder delegar tarefas e que elas cumpram de uma maneira mais próxima possível daquilo que a gente espera que se cumpra. E aqui eu abro um parênteses: nunca alguém vai cumprir uma tarefa tão bem quanto você. E muitas vezes as pessoas não delegam funções porque acham que ninguém é tão bom quanto ela. É como uma arrogância isso. Eu sou tão bom, ninguém vai fazer tão bem quanto eu não confio em ninguém. E aí fica sobrecarregado com um monte de coisa para fazer e não consegue avançar. Por quê? Porque daí não tem tempo de se concentrar, de adquirir conhecimento, colocar energia e tempo naquilo que vai fazer você crescer. Ah, Carla, mas eu só tenho uma funcionária no meu consultório. Beleza, é com ela mesmo que você precisa contar. Ela mesmo que precisa estar treinada. Então você tem uma funcionária, é preciso ter paciência, e a gente está falando aqui sobre paciência, para treiná-la. Na maioria das vezes, a gente não aprende da primeira vez que escuta uma informação.
Na maioria das vezes a gente tem que escutar várias vezes. Não é assim na área odontológica? Por exemplo, quando eu fui fazer ortodontia, que eu fui fazer primeiro o aperfeiçoamento, depois a especialização, eu precisei ouvir várias vezes o mesmo conceito para aquilo entrar na minha cabeça. Aí a gente tem as provas. Por que que tem as provas nos cursos? Para fazer a gente estudar, para fazer a gente entender. E se a gente tem essa paciência com o nosso desenvolvimento, com o nosso conhecimento, para a gente aprender, com o nosso aprendizado, por que é que muitas vezes a gente não tem paciência com o aprendizado do outro, para ensinar o outro? Ah, Carla, mas eu já falei uma vez. Ok, você sabe do que você está falando, você já vivenciou isso, você já tem experiência nisso, mas aquela pessoa não. Então isso é algo que a gente ensina muito para as nossas coordenadoras, paciência. Por quê? Paciência com a sua equipe, porque quando a gente não tem paciência, ou seja, a impaciência, a falta de paciência implica em perda. Sempre que falta paciência, a gente está perdendo. Porque quando você não tem paciência em treinar a sua colaboradora, você nunca vai ter uma pessoa boa do seu lado. Isso vai te trazer prejuízos. Prejuízo no atendimento ao seu paciente, ao seu cliente. Prejuízos na venda, prejuízo na organização do seu consultório. Prejuízos porque você vai precisar ficar checando tarefas que não deveria estar checando. Então é preciso ter paciência. Carla, mas eu falo e não adianta. Bom, aí pode ser que você precise trocar de colaboradora. Talvez essa pessoa não esteja no lugar certo. E aí você precisa promovê-la para o mercado de trabalho e contratar uma outra. Mas a gente não pode esgotar a nossa paciência. E eu estou falando de consultório, de clínica, mas isso vai para a vida. E no casamento, quanta paciência a gente tem que ter? E é necessária a paciência para você percorrer o processo e saber que vai ter um resultado. Isso eu quero deixar claro aqui. A paciência só acontece quando você entende onde vai ser o final. Por que que a gente tem que ter paciência com os filhos? Deveria ter. No treinamento, na educação dos filhos. Porque sabe que esse é o período de influência nosso, enquanto são crianças e adolescentes. A hora que se tornam adultos, acabou. Acabou a sua chance de treiná-los para essa vida, para serem vencedores, para serem fortes, para serem corajosos, para entenderem qual é o papel deles nessa vida. Depois disso acabou. Então é preciso paciência. Quando você entende que é por um período, que é só por um tempo definido. A palavra paciência, o que significa? Ciência é conhecimento, é saber. E pá, quantas pás? Imagina uma pá de pá mesmo, para descarregar um caminhão, por exemplo, de areia, um caminhão cheio de areia. Se você for descarregar com uma pá, quantas pás você precisa para terminar de descarregar? Se você souber quantas pás, eu preciso de 200 pás, 200 vezes com a pá na mão para descarregar esse caminhão. Então eu sei que são 200 pás. Então eu conheço, eu sei, eu tenho ciência de quantas pás. Então eu começo a descarregar o caminhão e termino. E vou até o final. No seu consultório, no treinamento de uma funcionária, quantas pás você precisa para ter o resultado? Ou seja,
Eu sei que por um mês, se eu treiná-la todos os dias, eu vou ter uma pessoa razoavelmente boa ali no atendimento, no que eu quero, ou como auxiliar, ou como recepcionista, ou como as duas funções. Mas eu sei que em 3 meses, se eu continuar com o treinamento, eu vou ter um resultado ainda melhor. E eu vou ter uma pessoa ótima, que praticamente não precisa mais de treinamento. Os folguinhos aqui. E eu sei que eu vou ter uma pessoa ótima que não precisa mais de treinamento depois de uns 6 meses, se eu tiver com ela, junto com ela, praticamente todos os dias, toda semana. Nós na Dental Kids fazemos treinamento recorrente, é frequente, sempre. Isso não para, não acaba, nunca. Com as nossas colaboradoras, com as coordenadoras e com os dentistas que atendem nas clínicas. São mais de 30 dentistas. Então aqui está uma pílula importantíssima para você que quer crescer, que quer avançar na vida. A paciência é algo importantíssimo para a vida. Tem muita gente que fala para mim: Carla, eu sou ansiosa, eu sou ansioso, não tenho paciência. Na verdade, para um pouquinho e pensa. Tem gente que toma medicação por causa disso. Tem gente que faz terapia por causa de ansiedade. Na verdade, a pessoa ansiosa, ela está projetando a vida dela lá no futuro, sem saber se aquilo vai acontecer e muito menos quando vai acontecer. Agora, quando você define um tempo para aquilo acontecer e sabe que vai passar pelo processo durante esse tempo e que vai fazer o que precisa ser feito naquele dia, eu vou colocar a minha atenção, o meu foco, a minha energia, eu vou dedicar o meu tempo no hoje, no que eu tenho para fazer hoje. Eu penso muito assim quando eu vou correr. Hoje eu tive treinamento de corrida. Eu corro aí algumas vezes na semana, de 3 a 4 vezes na semana. Estou com um treinador, o Paulo. Quem quiser segue ele. O arroba dele é Paulo Treinador. E na minha corrida, o que é que eu sei? Eu sei que eu quero chegar no final do ano, desse ano, com um resultado X. Correndo tantos quilômetros, em tanto tempo. E eu falei isso para o meu treinador. No final do ano, ou seja, tem um ano inteiro de treinamento, que eu sei que eu preciso passar por esse treinamento, porque eu preciso adquirir mais conhecimento, eu preciso adquirir a prática, eu preciso colocar minha energia, dedicar o meu tempo nos treinos, porque se eu não for no treinamento, se eu não treinar, não adianta ele me passar um treinamento lá por escrito e eu não fazer. Então, é que eu preciso investir nisso, eu estou investindo nisso. Eu pago por esse treinamento. E aí, o que é que eu tenho em mente? Ok, eu tenho um objetivo até o final do ano, que é quantas PAs eu vou precisar, quantos treinos eu vou precisar para chegar lá. Só que o meu foco é no hoje. Hoje eu já treinei. Ótimo. No começo eu não queria treinar. Tava com preguiça hoje de ir, mas eu fui. Na maioria dos dias é assim. Eu penso em não ir, mas nem penso. E aí ponho o tênis, coloco a roupa e só vou. Vejo qual é o treino do dia, ou com o treinador junto ou sem ele, e vou correr. É hoje. Quando eu termino, eu penso comigo: meu Deus, obrigada pelo dia de hoje. É hoje. O que é que eu tenho que fazer hoje? Quando eu sei o que eu tenho que fazer hoje, eu tenho paciência. O problema é que as pessoas estão perdidas. E a ansiedade vem disso. Eu não sei o que eu tenho que fazer para sair dessa situação que eu tô. Então eu fico ansiosa. Eu não sei o que eu tenho que fazer para avançar. Isso gera ansiedade,
Por quê? Porque a pessoa gostaria de estar em outro lugar. A pessoa gostaria de ter uma vida diferente e não tem. E não está fazendo e sabe que não está fazendo nada para chegar lá. Então, quando você conhece qual vai ser o tamanho do seu investimento, da sua energia, do tempo dedicado, você tem paciência. E aí eu sempre gosto de trazer um versículo da Bíblia, porque é um livro milenar de sabedoria, já escrito há mais de 2000 anos, que está lá em 1 Pedro, o capítulo é 5 e o versículo 7. Então 1 Pedro 5, 7, está escrito o seguinte, ó: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, você está ansioso com alguma coisa? Não sei se vai acontecer, se não vai, o que vai acontecer? Lança sobre ele, coloca sobre ele essa sua ansiedade, deixa que ele cuida disso, mas foco no hoje. O que é que você tem que fazer hoje? Isso é da sua responsabilidade. Isso é você que tem que fazer. Aquela história de, no tempo de Deus vai acontecer, Deus vai fazer no tempo dele, na minha vida, não é bem assim. Se você ficar jogado no sofá esperando, ou se você quer ter o seu consultório, a sua clínica, mas você está atendendo em clínica e só está lá atendendo os pacientes e não fazendo nada diferente, não adquirindo conhecimento novo, colocando energia nova, dedicando tempo extra nisso, você não vai alcançar. Ou se um dia se aventurar a abrir um consultório, dificilmente vai dar certo. Por quê? Porque você não adquiriu o conhecimento necessário para mudar de patamar. Porque é uma mudança grande de patamar, de atender em clínica para ter o seu próprio consultório. Mesmo você que atende em clínica e quer aumentar os seus ganhos, sim, tem como, mas conhecimento novo, energia nova e mais tempo, um tempo extra dedicado nisso. E é hoje. Carla, mas será que eu vou ter resultado? Em quanto tempo eu vou ter resultado? Tem gente que me pergunta. Em quanto tempo eu vou conseguir esse faturamento? De 30 mil, por exemplo, por cadeira odontológica numa clínica, de 40 mil. E eu respondo, eu não sei. Quanto de energia, quanto de conhecimento, quanto de tempo você está disposto a dedicar hoje, no dia a dia? Isso é que vai definir em quanto tempo você vai chegar lá. Então, tenha paciência, adquira, para ter paciência, adquira o conhecimento de quanto tempo você quer ter aquele resultado, e quanto tempo você acha isso possível, porque realmente só depende de você. E quantas pás você vai precisar para chegar lá? Ou seja, quanto de energia, quanto de dedicação você vai precisar para chegar lá? Quando você começa a fazer um download disso, colocar isso até no papel e viver o hoje, se dedicar no hoje, por exemplo, daqui a pouco eu já vou para a clínica, eu vou me dedicar no hoje. Tem uma reunião lá de manhã com a nossa equipe de marketing, a gente está começando a fazer ações diferentes para as clínicas, para captação de pacientes através das redes sociais. E o que é que eu tenho que fazer hoje para ter o resultado? Por que isso? Porque eu quero um resultado de um faturamento X no final do ano de todas as clínicas. Por quê? Porque eu quero abrir mais clínicas esse ano. Só que se eu não focar no meu dia a dia e não tiver paciência no dia a dia, isso não vai acontecer do jeito que eu tô
imaginando, do jeito que eu estou vendo. E aí a responsabilidade vai ser só minha, não vai ser de Deus. Quando Deus quiser. Deus está lá para apoiar a gente no que a gente fizer. Então a gente precisa fazer. E aí, essa então foi a pílula de evolução do dia para ativar o seu dia, que foi, ainda tem um cafezinho aqui, que foi a paciência. Espero ter ajudado vocês. Todo dia eu tô aqui de manhã. Traga, chame, compartilhe essa live, faz um print, me marca, põe no seu story. Meu objetivo aqui é ajudar cada vez mais dentistas a evoluírem. Durante esse ano todo, até o dia 31 de dezembro, eu vou estar aqui de domingo a domingo, de manhã, trazendo para vocês uma pílula de evolução para ativar o seu dia e ativar a sua vida. Tchau, tchau. Amanhã tô aqui.